Você já sentiu que está em uma guerra invisível? Que cada dia é uma batalha contra forças que você mal consegue compreender? Que suas mãos parecem frágeis demais, seus dedos despreparados demais para enfrentar os gigantes que se levantam contra você? Então, você precisa ouvir o que Deus preservou através de 3.000 anos de história para chegar até você hoje. Porque o que você vai descobrir sobre o Salmo 144 não é apenas poesia antiga. É um manual de guerra espiritual escrito por alguém que conhecia bem os campos de batalha, tanto físicos quanto espirituais. E as descobertas arqueológicas e linguísticas que vou compartilhar com você vão transformar completamente sua compreensão sobre como Deus prepara seus filhos para vencer. Imagine-se por um momento no antigo Israel, por volta do ano 980 a.C. A região que hoje conhecemos como Jerusalém era uma fortaleza estratégica situada a aproximadamente 740 metros acima do nível do mar, cercada por vales profundos que serviam como defesa natural. Arqueólogos descobriram que a cidade de Davi, o núcleo original de Jerusalém, tinha apenas cerca de 45.000 metros quadrados, menor que 10 campos de futebol modernos. Era ali que Davi, já idoso, provavelmente escreveu este salmo que você está prestes a conhecer profundamente. Mas antes de mergulharmos no texto completo, você precisa entender quem era Davi naquele momento da história. Não era mais o jovem pastor que derrotou Golias. Documentos históricos e análises cronológicas sugerem que Davi tinha aproximadamente 60 anos quando compôs este salmo. Ele havia enfrentado 40 anos de batalhas constantes contra filisteus, amonitas, moabitas, edomitas, sírios. Segundo Reis 23, versículo 8, ele comandou guerras em todas as direções. Historiadores militares explicam que um comandante dessa época precisava ter conhecimento íntimo de estratégia, armamento, táticas de cerco e combate corpo a corpo. E é esse guerreiro experiente, marcado por cicatrizes visíveis e invisíveis, que escreve as palavras que vou compartilhar agora. Ouça o salmo completo, cada palavra carregada de significado. Bendito seja o Senhor, minha rocha, que treina minhas mãos para a batalha e meus dedos para a guerra. Ele é meu refúgio e minha fortaleza, meu alto retiro e meu libertador, meu escudo em quem me refugio e que sujeita os povos debaixo de mim. Senhor, que é o homem para que te importes com ele, ou o filho do homem para que o consideres? O homem é semelhante a um sopro, seus dias são como a sombra que passa. Senhor, inclina os teus céus e desce, toca os montes e eles fumegam, despede os teus relâmpagos e dispersa-os, envia as tuas flechas e desbarata-os, estende do alto a tua mão, livra-me e salva-me das muitas águas, das mãos dos estrangeiros, cuja boca fala vaidade e cuja mão direita é a mão direita de falsidade. A ti, ó Deus, cantarei um cântico novo, com o saltério de 10 cordas te cantarei louvores. A ti, que dás a vitória aos reis e livras a Davi, teu servo, da espada maligna. Livra-me e salva-me das mãos dos estrangeiros, cuja boca fala vaidade e cuja mão direita é a mão direita de falsidade. Que nossos filhos sejam como plantas crescidas na sua mocidade, e nossas filhas como pedras angulares lavradas à moda de palácio. Que os nossos celeiros se encham de toda espécie de mantimentos, que os nossos rebanhos se multipliquem aos milhares e dezenas de milhares em nossas terras. Que os nossos bois sejam fortes para o trabalho, que não haja nem assaltos, nem saídas, nem gritos em nossas ruas. Bem-aventurado o povo a quem assim acontece. Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Agora vamos mergulhar nas profundezas desta revelação que combina fé e conhecimento histórico de forma impressionante. A primeira palavra que preciso te explicar vem logo no início. Bendito seja o Senhor,
minha rocha. A palavra hebraica para rocha aqui é tsur, que significa muito mais do que uma pedra grande. Linguistas explicam que tsur, no hebraico antigo, se refere especificamente a uma formação rochosa maciça, inabalável, geralmente usada como fortaleza natural. Para aquela época, isso era revolucionário, porque as cidades se protegiam construindo sobre ou dentro dessas formações rochosas. Arqueólogos descobriram que Petra, a cidade esculpida na rocha localizada na atual Jordânia, a aproximadamente 120 quilômetros ao sul de Jerusalém, é um exemplo perfeito de como aquelas civilizações usavam rochas como defesa. Quando Davi chama Deus de Tsur, ele está dizendo: você é minha fortaleza natural, minha proteção inabalável, minha defesa estratégica. Mas aqui vem algo que vai impressionar você. A expressão que treina minhas mãos para a batalha e meus dedos para a guerra usa duas palavras hebraicas fascinantes. Lamad é o verbo traduzido como treina, mas seu significado original é muito mais rico. Especialistas em hebraico antigo explicam que lamad não significa apenas ensinar teoricamente, mas treinar através da prática repetida, da experiência direta, do fazer junto com o mestre. É como um pai ferreiro que não apenas explica ao filho como trabalhar o metal, mas coloca suas próprias mãos sobre as mãos do filho, segurando o martelo, guiando cada movimento até que se torne instintivo. E repare na especificidade: mãos e dedos. Antropólogos culturais revelam que na guerra antiga, a habilidade com as mãos determinava literalmente quem vivia e quem morria. A palavra hebraica para mãos é yad e para dedos é etzba. Historiadores militares explicam que dominar a espada exigia força nas mãos, mas arqueiros de elite, e sabemos que Davi tinha arqueiros especializados em seu exército segundo Samuel 22, precisavam de dedos incrivelmente fortes e ágeis. Descobertas arqueológicas mostram que arcos de guerra daquela época exigiam uma força de tração de aproximadamente 40 a 50 quilogramas. Os dedos que puxavam a corda desenvolviam calos específicos que arqueólogos conseguem identificar até mesmo em esqueletos antigos. Davi está dizendo que Deus treinou cada músculo, cada movimento fino, cada reflexo necessário para a guerra. Mas tem algo ainda mais profundo aqui. Para entendermos isso, precisamos saber que naquela época as pessoas acreditavam que habilidades de combate vinham exclusivamente de treinamento humano ou talento natural. Civilizações vizinhas, como os filisteus, que ocupavam a planície costeira hoje conhecida como Faixa de Gaza e Planície de Sharon, aproximadamente 50 a 80 quilômetros a oeste de Jerusalém, tinham academias militares onde guerreiros profissionais eram treinados desde a infância. Documentos da época confirmam que esses guerreiros passavam por anos de condicionamento físico brutal. Mas Davi está fazendo uma declaração revolucionária. Suas habilidades de combate não vieram de academias humanas, mas do próprio Deus que o treinou. Recentes estudos em neurociência, e aqui está o que mais impressiona quando conectamos ciência moderna com verdade bíblica, descobriram que quando aprendemos habilidades complexas, especialmente sob pressão de vida ou morte, nosso cérebro cria conexões neurais específicas através da repetição e da emoção intensa. O treinamento divino que Davi descreve não era místico e etéreo, era prático e físico. Deus o colocou em situações reais, matando o leão, matando o urso, enfrentando Golias, onde cada experiência gravava em sua memória muscular e neural as habilidades necessárias. Ele era o instrutor divino, arquiteto de cada experiência que moldaria seu guerreiro. Agora, observe como Davi descreve Deus: meu refúgio e minha fortaleza, meu alto retiro e meu libertador, meu escudo. São 5 designações militares consecutivas.
A palavra hebraica para refúgio é chesed, que também pode ser traduzida como amor leal ou misericórdia constante. Mas no contexto militar desta época, chesed tinha uma aplicação prática específica. Tratados de vassalagem descobertos por arqueólogos mostram que chesed era o compromisso de um rei superior proteger seu vassalo em tempos de guerra. Era um termo legal, um contrato de sangue. Davi está dizendo: você tem um pacto comigo de me proteger. Fortaleza vem de Metsuda, que especificamente se refere a fortalezas construídas em locais elevados. Escavações revelaram que Davi construiu uma série de fortalezas defensivas nas colinas ao redor de Jerusalém, cada uma posicionada estrategicamente para defesa em profundidade. Quando ele chama Deus de Metsuda, está usando linguagem que qualquer soldado de sua época entenderia imediatamente. O lugar alto e fortificado para onde você corre quando está cercado. Alto retiro é Misgab em hebraico, literalmente lugar alto protegido. Geólogos explicam que a topografia da região de Judá era perfeita para esses Misgab, penhascos íngremes com vistas de quilômetros em todas as direções, permitindo ver exércitos inimigos se aproximando com horas ou até dias de antecedência. Hoje você pode visitar lugares como a Fortaleza de Massada, situada a aproximadamente 400 metros acima do Mar Morto, e entender exatamente o que Davi queria dizer. Libertador é Palat em hebraico. Mas aqui está algo fascinante. Linguistas descobriram que Palat tem uma raiz que significa escapar de maneira surpreendente ou sobrenatural. Não é uma libertação ordinária. É quando você está completamente encurralado e, de alguma forma impossível, você escapa. Davi conhecia isso intimamente. Ele escapou de Saul repetidas vezes em situações humanamente impossíveis. E escudo. A palavra é magem, que se refere ao escudo redondo pequeno usado em combate próximo, diferente do tsina, o escudo grande retangular usado por infantaria pesada. Arqueólogos encontraram exemplares de ambos os tipos de escudos. O magem era pessoal, móvel, exigia habilidade para usar. Davi está dizendo que Deus é seu escudo pessoal, aquele que ele manobra habilmente em cada ataque específico. Mas aqui vem a reviravolta mais profunda do Salmo. Depois de toda essa linguagem de força e poder militar, Davi pergunta: Senhor, que é o homem para que te importes com ele, ou o filho do homem para que o consideres? A palavra hebraica para homem aqui é Enosh, que especificamente enfatiza a fragilidade humana, a mortalidade. É diferente de Adam, humanidade em geral, ou Ish, homem forte, guerreiro. Davi escolheu deliberadamente a palavra que significa ser frágil e mortal. Então ele usa uma das imagens mais poéticas e dolorosas da literatura antiga. O homem é semelhante a um sopro, seus dias são como a sombra que passa. Sopro em hebraico é revel, a mesma palavra usada em Eclesiastes. Significa literalmente vapor, névoa, algo sem substância que desaparece instantaneamente. Para aquela sociedade, isso significava algo porque eles viviam em um contexto onde a expectativa média de vida era de 40 a 45 anos, onde guerras, doenças e fome podiam ceifar famílias inteiras em semanas. A sombra que passa, Tzel over, em hebraico, é ainda mais poética. Você já tentou segurar uma sombra? Ela existe, você a vê, mas no momento em que você estende a mão, ela já não está mais ali. Aqui está o paradoxo glorioso que Davi nos apresenta. Este Deus todo-poderoso, esta rocha inabalável, esta fortaleza impenetrável, ele treina as mãos de uma sombra passageira. Ele se importa com um sopro. Ele investe seu poder divino no ser mais frágil da criação. Por séculos, teólogos lutaram para entender por que Deus faria isso. Até que você percebe, é exatamente porque somos fracos que Ele nos treina.
É exatamente porque somos mortais que ele se torna nosso escudo. É exatamente porque somos sombras que ele se torna nossa substância. E então Davi faz algo audacioso. Ele pede que Deus intervenha fisicamente. Senhor, inclina os teus céus e desce. Toca os montes e eles fumegam. Despede os teus relâmpagos e dispersa-os. Envia as tuas flechas e desbarata-os. Esta linguagem ecoa diretamente a teofania do Sinai, quando Deus desceu no monte em fogo e fumaça. Mas aqui está o que arqueólogos e geólogos descobriram que muda nossa compreensão. A região ao redor de Jerusalém tem evidências de atividade vulcânica antiga. O Mar Morto, localizado a apenas 30 quilômetros a leste de Jerusalém, está situado em uma falha geológica ativa. Quando Davi fala de montes fumegando, ele está usando linguagem que seu povo conhecia de histórias antigas sobre manifestações divinas que possivelmente incluíam fenômenos geológicos reais. Estende do alto a tua mão, livra-me e salva-me das muitas águas, das mãos dos estrangeiros. Aqui temos algo crucial. Muitas águas em hebraico é Mayim Rabim, uma expressão idiomática que significava caos, perigo avassalador, forças além do controle humano. Para um povo que vivia em região semiárida, onde chuvas torrenciais podiam transformar oásis secos em torrentes mortais em minutos, esta imagem era visceral. Hidrologistas modernos explicam que até hoje os uadis ao redor de Jerusalém, vales secos na maior parte do ano, podem encher com paredes de água de 3 a 4 metros de altura durante tempestades súbitas, arrastando tudo pela frente. Davi está pedindo por resgate de forças completamente fora de seu controle. E então ele faz uma promessa. A ti, ó Deus, cantarei um cântico novo, com o saltério de 10 cordas te cantarei louvores. A palavra hebraica para novo é Shadash, que significa não apenas recente em tempo, mas fresco em qualidade, renovado, sem precedentes. Musicólogos que estudaram instrumentos antigos explicam que o saltério de 10 cordas, Nevel Assor em hebraico, era um instrumento sofisticado. Réplicas baseadas em achados arqueológicos mostram que requeria anos para dominar, com 10 cordas afinadas em intervalos específicos que permitiam escalas musicais complexas. Davi, o guerreiro treinado por Deus, também era músico de nível de conservatório, e ele promete usar sua arte para louvar o Deus que o treinou para a guerra. Mas aqui vem algo que transforma completamente o salmo. Depois de toda a linguagem de batalha, depois dos pedidos de intervenção divina, depois das promessas de louvor, Davi termina com uma visão de Shalom, paz completa, prosperidade integral. Que nossos filhos sejam como plantas crescidas na sua mocidade, e nossas filhas como pedras angulares lavradas à moda de palácio. A palavra hebraica para estas plantas crescidas é Netim Megudalim, literalmente plantas bem estabelecidas, profundamente enraizadas. Botânicos que estudaram agricultura antiga explicam que na região de Judá, com sua camada fina de solo sobre rocha calcária, uma planta só se tornava megudalim, depois de anos desenvolvendo raízes profundas que penetravam fissuras na rocha em busca de água. Davi está orando por filhos que não sejam superficiais, mas profundamente enraizados na fé, capazes de suportar as secas inevitáveis da vida. E as filhas comparadas a pedras angulares lavradas à moda de palácio, esta é uma das imagens mais honrosas dadas a mulheres em toda a literatura antiga. A palavra hebraica é Pinot Mechurtavot Tavnit Hekal. Pinot são as pedras angulares, aquelas que unem duas paredes e distribuem o peso de toda a estrutura. Engenheiros estruturais explicam que sem pedras angulares adequadas, construções antigas desmoronavam. Mechutavot Tavnit Hekal significa esculpidas,
decoradas. Davi está dizendo que as palácio. mulheres não são apenas funcionais, mas são obras de arte estruturalmente essenciais. Para aquela época, em civilizações onde mulheres eram frequentemente tratadas como propriedade, esta é uma visão radicalmente elevada. Que os nossos celeiros se encham de toda espécie de mantimentos, que os nossos rebanhos se multipliquem aos milhares e dezenas de milhares em nossas terras. Que os nossos bois sejam fortes para o trabalho, que não haja nem assaltos, nem saídas, nem gritos em nossas ruas. Esta é a descrição de Shalom completo. Arqueólogos descobriram celeiros antigos em Israel com capacidade para dezenas de toneladas de grãos, sistemas complexos de armazenamento que permitiam preservar alimentos por anos. Milhares e dezenas de milhares, me'alafim lerivivot, em hebraico, era linguagem de abundância impossível em sociedades onde cada família considerava-se próspera com algumas dúzias de animais. E então, a linha mais reveladora, que não haja nem assaltos, nem saídas, nem gritos em nossas ruas. A palavra assaltos é peretz, brechas nas muralhas, invasões. Saídas é yotzet, não saídas normais, mas fugas desesperadas, evacuações de emergência. Gritos é tzevatchá, especificamente lamentos de guerra, choros de luto. Para aquela sociedade onde ataques eram constantes, onde muralhas eram testadas regularmente, onde famílias ouviam gritos de luto semanalmente, esta visão de silêncio pacífico era o céu na terra. E Davi conclui: bem-aventurado o povo a quem assim acontece. Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. A palavra bem-aventurado é ashrei, que vem de achar, ser reto, seguir o caminho certo. Mas linguistas explicam que ashrei carrega um sentido de satisfação profunda, contentamento que vem de estar alinhado com a realidade fundamental do universo. É a felicidade que nenhuma circunstância pode roubar, porque está fundamentada não em situações, mas em relacionamento com o Eterno. Agora deixe-me conectar tudo isso com você, vivendo 3.000 anos depois, enfrentando batalhas que Davi nunca imaginou. As guerras mudaram. Você não enfrenta filisteus com espadas de bronze, mas enfrenta a ansiedade que ataca sua mente às 3 da manhã. Enfrenta a depressão que rouba a cor do mundo. Enfrenta tentações que vêm não com exércitos, mas com algoritmos projetados para viciar. Enfrenta pressões financeiras, relacionamentos quebrados, doenças, perdas, um mundo que às vezes parece estar desmoronando. E aqui está a verdade eterna que atravessa 3 milênios. O mesmo Deus que treinou as mãos de Davi para a guerra, treina suas mãos para suas batalhas. A palavra hebraica, lamad, treinar através da prática direta, da experiência guiada, ainda se aplica. Deus não está te dando um manual teórico. Ele está colocando suas mãos sobre as suas, guiando cada movimento, cada decisão, cada passo. Aquela situação impossível que você está enfrentando não é punição, é treinamento. Aquela pressão que parece esmagadora é o mestre divino desenvolvendo músculos espirituais que você vai precisar para as próximas batalhas. E quando você se sente como um sopro, como uma sombra que passa, quando a fragilidade da sua existência te esmaga, lembre-se, é exatamente aí que o poder de Deus se aperfeiçoa. Paulo entendeu isso 2.000 anos depois quando escreveu: "O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." Deus não treina sombras apesar de serem sombras. Ele treina sombras porque são sombras. Seu poder brilha mais intensamente através da nossa fragilidade. Você quer saber como colocar isso em prática? Comece reconhecendo que você está em treinamento constante. Cada desafio, cada pressão, cada momento em que suas mãos tremem e você sente que não consegue, pare e diga: Deus, o que você está me ensinando aqui? Como está treinando minhas mãos para esta batalha? Não apenas peça para Ele remover a dificuldade. Peça para Ele te ensinar através dela.
Segundo, identifique especificamente suas mãos e dedos espirituais. Quais habilidades específicas você precisa desenvolver? Paciência, autocontrole, coragem, sabedoria financeira, comunicação saudável. Deus é específico em seu treinamento. Ele desenvolveu a força das mãos de Davi para a espada e a agilidade dos dedos para o arco. Ele está desenvolvendo habilidades específicas em você para suas batalhas específicas. Terceiro, entenda que o treinamento de Deus sempre combina provisão com desafio. Ele é simultaneamente sua rocha e aquele que te envia à batalha, sua fortaleza e aquele que te chama para fora dela, seu escudo e aquele que te coloca em situações onde você precisa desse escudo. Esta não é contradição, é metodologia divina de treinamento. Atletas de elite entendem isso. Você não constrói músculos permanecendo confortável. Você constrói músculos aplicando resistência progressiva. Deus é seu treinador pessoal divino, aplicando exatamente a resistência certa no momento certo. Quarto, mantenha a visão de Shalom que Davi mantinha. Ele estava em guerra, mas lutava por paz. Ele empunhava espada, mas sonhava com celeiros cheios e ruas silenciosas. Não deixe suas batalhas atuais te fazerem esquecer para o que você está lutando. Você não está apenas sobrevivendo, está construindo. Seus filhos serão plantas bem enraizadas. Suas filhas serão pedras angulares de palácios. Suas provisões serão abundantes. Suas noites serão silenciosas. Esta é a promessa de Deus para aqueles que permitem que Ele treine suas mãos. E, finalmente, entenda que o objetivo final não é apenas vencer batalhas, é cantar cânticos novos. Shadash, fresco, sem precedentes, renovado. Cada batalha vencida através do treinamento de Deus produz uma nova canção, um novo testemunho, uma nova revelação de quem Ele é. Suas vitórias futuras serão o saltério de 10 cordas, através do qual você glorificará aquele que te treinou. 3.000 anos de arqueologia, linguística, história e ciência confirmam o contexto deste salmo. Mas 3.000 anos de santos vivendo, lutando, vencendo e adorando confirmam sua verdade eterna. De Davi em Jerusalém cercada de inimigos, a você hoje cercado por suas próprias guerras. A promessa permanece. O Deus que treina mãos para a batalha é o Deus que garante vitória. Então hoje, neste momento, enquanto você ouve estas palavras preservadas através de milênios, entenda, você não está sozinho em sua batalha. O comandante supremo está com você. Ele não te abandonou ao campo de batalha para você descobrir sozinho como lutar. Ele está ativamente, pessoalmente, especificamente treinando cada habilidade que você precisa. Suas mãos, frágeis, trêmulas, inadequadas, estão sendo moldadas por mãos divinas. Seus dedos, inexperientes, inseguros, estão sendo guiados por sabedoria eterna. E um dia, quando a batalha terminar, quando suas ruas estiverem silenciosas e seus celeiros cheios, quando seus filhos estiverem enraizados e suas filhas resplandecentes, você vai olhar para trás e perceber, cada ferida foi proposital, cada desafio foi estratégico, cada momento impossível foi exatamente o treinamento que você precisava para se tornar quem Deus sabia que você poderia ser. Bem-aventurado, Ashrei, profundamente satisfeito, alinhado com a realidade fundamental do universo, é o povo cujo Deus é o Senhor. Não porque não enfrentam batalhas, mas porque não lutam sozinhos. Não porque não sentem medo, mas porque seu treinador é aquele diante de quem montes fumegam e inimigos fogem. Não porque são fortes, mas porque aquele que os treina é a rocha inabalável sobre a qual o universo inteiro está fundamentado. Se esta revelação que atravessou 3.000 anos de história, preservada através de exílios e impérios, confirmada por arqueologia e vivida por incontáveis gerações de guerreiros da fé, se esta verdade tocou seu coração hoje, não aguarde para você.
Compartilhe esta palavra. Há alguém perto de você que está em uma batalha sentindo que suas mãos são fracas demais, seus dedos inadequados demais. Eles precisam saber que existe um Deus que treina sombras passageiras para vencer guerras impossíveis. Que a paz, que ultrapassa todo entendimento, guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus, o Filho de Davi, aquele que finalmente derrotou o último inimigo através de sua própria morte e ressurreição. Que a sabedoria do Ancião de Dias ilumine seu caminho em cada batalha. Que a força do Todo-Poderoso fortaleça suas mãos quando elas tremem e guie seus dedos quando eles hesitam. E que você descubra, dia após dia, treino após treino, batalha após batalha, que servir ao Deus vivo não é fardo, mas privilégio, não é prisão, mas liberdade, não é fim, mas começo de uma jornada gloriosa, que termina não em derrota, mas em vitória eterna. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o comandante dos exércitos celestiais, o treinador divino de todos que confiam nele, o Filho eterno que conquistou para que você também conquiste. Que estas verdades antigas se tornem realidades presentes em sua vida hoje. Para a glória eterna de Deus Pai, que desde antes da fundação do mundo planejou suas vitórias e treinou suas mãos para alcançá-las. Amém e amém.